turminha, todos bem? Espero que sim. Hoje nossa aula é de História, então vamos lá, pegando o livro Brincando com História e Geografia e abrindo na página 52. Na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre as expedições portuguesas. Então vamos à leitura. Nos primeiros anos de ocupação portuguesa foram realizados 3 tipos de expedição. Então, teve lá 3 tipos de expedições. Foram elas exploradoras, guarda-costas e colonizadoras. Então, vamos ler agora um pouquinho de cada. Expedições exploradoras. A primeira expedição que Portugal enviou para fazer o reconhecimento do litoral ocorreu em 1501, comandada por Gaspar Lemos. Essa expedição verificou a existência de pau-brasil e foi responsável por nomear os locais em que os navios aportavam. Então, vamos olhar aqui para o mapa. Primeira expedição exploradora em 1501. Domínio de Portugal em todos os lugares que eles passaram. Vamos para a página seguinte. Em 1503, o rei de Portugal enviou outra expedição. Então, ele enviou a primeira expedição em 1501 e em 1503 ele enviou outra expedição exploradora, chefiada dessa vez por Gonçalo Coelho. Ela foi organizada em conjunto com um grupo de comerciantes portugueses para extrair o pau-brasil, ou seja, para retirar o pau-brasil. Essas expedições trouxeram tripulantes para construir feitorias e permanecer no Brasil, trabalhando como intermediários entre os indígenas e os navegantes europeus. Então, vamos aqui embaixo o que significa feitorias. Feitoria era uma construção feita pelos portugueses com o objetivo de servir como abrigo e local de armazenamento de materiais. Então, eles começaram a retirar o pau-brasil e colocavam nesses lugares chamados feitorias. Vamos agora para expedições guarda-costa. A existência de pau-brasil na América despertou o interesse também de espanhóis e franceses. Então, além dos portugueses estarem interessados, também despertou o interesse dos espanhóis e franceses, que organizaram expedições com o objetivo de retirar madeira das terras indígenas. Preocupado com a ocorrência, o rei de Portugal enviou novas expedições para patrulhar o litoral e impedir a exploração de pau-brasil por pessoas não autorizadas por ele. Então, os portugueses proibiram a entrada desses espanhóis e franceses. As mais importantes foram comandadas por Cristóvão Jacques e ocorreram de 1516 a 1519 e de 1526 a 1528. Agora vamos ler sobre a outra expedição. Expedições colonizadoras. Como a costa brasileira é muito grande, as expedições guarda-costas não conseguiram conter o contrabando de pau-brasil. Tio, o que é contrabando? Contrabando, aqui no glossário, vem nos falando que é o ato de importar ou exportar mercadorias proibidas. Então, é o ato de vender, de mandar para um lado e para o outro, mas sendo mercadorias proibidas ou sem o pagamento de impostos. Assim, a partir de 1530, Portugal decidiu enviar expedições com o objetivo de explorar o litoral, expulsar os navios estrangeiros e fundar vilas e cidades no Brasil. Comandada por Martim Afonso de Souza, a primeira expedição colonizadora
trouxe famílias portuguesas para viver e trabalhar na nova terra, além de armas, animais domesticados, instrumentos agrícolas, sementes e plantas. Vocês vão fazer os exercícios da página 54 e vamos continuar a leitura na página 55. Então vamos lá. O início da colonização. Você conhece a palavra colônia? Colônia é um grupo de pessoas que tem características em comum e vive em determinada região, muitas vezes longe de seu lugar de origem. No caso do Brasil, as primeiras colônias foram formadas por grupos de portugueses que passaram a viver nestas terras. Esse processo de transformação de um lugar em colônia foi chamado de colonização. Então, o processo de colonização teve início com a expedição de Martim Afonso de Souza. Foram os membros de expedição que fundaram em 1532 a Vila de São Vicente, considerada a primeira vila do Brasil. Então, a primeira vila do Brasil foi fundada em 1532 e foi chamada de Vila de São Vicente. Continuando, as vilas eram povoadas por pessoas com interesses diversos. Além dos portugueses interessados na exploração de riquezas, havia padres que desejavam converter os indígenas ao catolicismo. Então, abaixo, nós temos aqui a construção de igrejas católicas, que foi um marco importante na colonização portuguesa. Essa é uma igreja matriz de São Cosme e São Damião, em Igaraçu, Pernambuco. Essa igreja começou a ser construída em 1535 e já passou por diversas reformas até hoje. E agora, na página 56, vamos falar um pouquinho sobre as capitanias hereditárias. Vamos à leitura. Para facilitar a ocupação da colônia, em 1534, o rei D. João III resolveu dividir a colônia em 15 grandes lotes de terra, que foram chamados de capitanias hereditárias. Os lotes foram doados a 12 nobres portugueses, chamados de donatários. Então, os donatários eram os nobres portugueses. Eles podiam fundar vilas, escolher os administradores de suas capitanias e também cobrar taxa dos moradores. Entretanto, eles não podiam vendê-las, porque eram hereditárias. Quando falamos hereditária, isto quer dizer que é passada de pai para filho, então não pode ser vendida. O sistema de capitanias passou por muitas dificuldades. Os donatários não conheciam bem a região e vários deles entraram em conflito com os indígenas, que resistiam à ocupação de suas terras. Além disso, a falta de auxílio por parte do governo fez com que alguns donatários desistissem de assumir suas capitanias mesmo antes de conhecê-las. Então, aqui ao lado, nós temos um mapa que nos mostra a divisão das capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias no século XVI. Então, nos mostra como ela foi dividida. Então, agora que nós fizemos toda a leitura, vocês vão fazer as atividades da página 54 e 57, tá bom? Então, bons estudos, beijinhos, até a próxima. Tchau!